Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um dia do Tomorrow Blue Economy, evento edição Brasil, do maior evento de economia azul do mundo, que acontece lá em Barcelona. Nós trouxemos para o Brasil essa edição pela segunda vez. E mais uma vez temos aqui um dos nossos parceiros, patrocinadores. Estou aqui hoje com a Juliana Poli, coordenadora de inovação e sustentabilidade do Grupo McLaren. E a ideia é que a gente bata mais um pouco essa bola de entender como que o Grupo McLaren tem se posicionado dentro desse setor de economia azul. Então, um prazer, Juliana. Prazer, boa tarde, pessoal. Obrigada por me receber aqui e estar proporcionando um evento desse, né, no nosso setor e para a nossa cidade. Isso é muito importante. Excelente. Então, Juliana, para a gente poder entender um pouco mais, né? Então, para quem não conhece, que eu acho difícil, quem não conhece o Grupo McLaren, quem que é o Grupo McLaren? Quem que é esse estaleiro que hoje é um dos principais estaleiros de Niterói? Como vocês têm se posicionado hoje? Sim, então, o Grupo McLaren é uma empresa familiar que tem mais de 87 anos, então a gente é quase uma empresa centenária. A gente está localizado em Niterói, a gente tem duas unidades, uma na Ponta da Areia e uma na Ilha da Conceição. E a gente participou de muitos trabalhos ao longo dos anos, né? A gente construiu a primeira frota de embarcação offshore e também participou das construções das primeiras plataformas de petróleo, da P1 a P4. E hoje a gente está com alguns projetos muito interessantes, né, a vir por aí. Legal. E desses projetos, assim, o Grupo McLaren, se eu tô certo, são 85 anos já, né? Mais de 85 anos. 87. 87 anos. Então, assim, Sim, a gente é quase uma empresa. economicamente, vocês já passaram por vários momentos, né? Sim. E agora, conversando com várias outras empresas, a gente tem sentindo que um positivismo em relação ao setor, né? Para os próximos 10 anos, vimos vários casos aqui. Ontem tivemos com a Mandini da Ocean Pact conversando sobre esse novo momento dessa economia. Sim. Então, como que vocês têm visto esse momento? Como que Sim. vocês têm vislumbrado esses próximos passos para o grupo? Eu acho isso muito interessante e relevante apontar realmente. A gente, no pico da nossa produção, a gente chegou a ter 14 mil funcionários. Então, realmente, a gente vê, né, como as coisas podem flutuar. Hoje a gente não tem essa quantidade de funcionário, mas a gente vê uma retomada do setor naval, principalmente com os investimentos que estão sendo feitos, né, pela Petrobras, pela Transpetro. Então, isso é algo muito positivo para o setor como um todo, para posicionar o Brasil também, né, como protagonista na construção naval. E a gente também se encaminhou a gente entrou nesse caminho, né? Então, hoje a gente fechou um contrato muito legal de construção de 4 embarcações de classe Rende com a Transpetro. E a gente tem outro projeto muito interessante que é a construção de um dique flutuante. Então, para quem não sabe, um dique flutuante é uma estrutura que fica em cima da água e o princípio é que ela abaixa para deixar o barco entrar e aí ela sobe. Isso permite que a gente pode fazer muitos trabalhos em cima do casco, do barco, na parte elétrica, no motor. Então, é algo muito interessante. E é um projeto muito inovador, porque é algo inédito, na verdade. Do México para baixo não tem um dique do tamanho que a gente vai ter. O canal do Panamá ele tem algo similar, não é? A dinâmica dele. Um pouco, é um pouco isso. Sensacional. E aí esse dique ele realmente posiciona a gente como uma das 3 maiores empresas nacionais. Então a gente com isso faz toda a diferença e isso tem um impacto muito grande e muito positivo também na Ilha da Conceição, que é onde vai ficar o dique, né? Então, além da gente poder ter mais clientes, receber mais pessoas, fazer outros tipos de trabalho, isso é algo positivo para os nossos clientes, porque diminui o tempo de parada de um barco, que aí pode estar num lugar só fazendo vários trabalhos, então isso é muito interessante. E tem a questão disso trazer empregabilidade, né? Isso tem uma consequência direta na economia local e principalmente na Ilha da Conceição, que é onde a gente vai posicionar esse dique. Excelente, sensacional. E dos projetos que você tem desenvolvido voltado para a sustentabilidade, quais são os principais assim que você gostaria de destacar? Sim, a gente tem alguns projetos. Na verdade, um projeto muito grande nosso é o Instituto Meca. O Instituto Meca ele também fica lá na Ilha da Conceição. É um projeto que é dentro de uma casa, um casarão do século XVIII. É uma casa que estava dentro do espaço quando a empresa comprou o local. Então, é realmente um espaço que faz parte
da história da Ilha da Conceição. E isso para a gente é muito importante, né? Tá ali fazendo parte de uma história que já existe, né? Então, a gente tá nessa casa e dentro dessa casa a gente criou o Instituto MECA. MECA é para McLaren Educacional, Cultural e Ambiental. Então, a gente tem várias ações nessas direções. A gente tem na parte cultural, por exemplo, a gente tem uma residência artística com umas parcerias muito interessantes, como o Museu do MAC em Niterói. A gente faz uma exposição anual com nossos artistas residentes lá. A gente tem com a Arte Rio. Então, trazer também a Arte Rio para a cidade de Niterói. E aí, fora isso, a gente tem projeto social. Então, o MECA ele tem esse objetivo de ser um transformador... um transformador... Social, de fato, não... um agente de transformação social, né? Sim. Mais ou menos. E com isso, a gente tem vários projetos com criança e com adultos. A gente tem as oficinas, que a gente tem uma vez por semana. Essas oficinas tiveram um impacto em um ano de mais de 3 mil pessoas. Isso é sempre difícil, né, calcular o nosso impacto social. Sim. E aí a gente está próximo das comunidades. E essas oficinas, por exemplo, elas foram feitas diretamente para as comunidades. Então, a gente escuta elas, a gente vê as necessidades e a gente cria as oficinas em adequação com o que elas gostariam de receber. Aí são aulas de capacitação, e uma variedade muito grande. Entra a questão de empreendedorismo. Fora isso, a gente tem também uma parceria muito grande com a comunidade da Ponta da Areia, que é a nossa outra unidade, perto da nossa outra unidade, que é o Morro da Penha. Lá a gente tem a Associação de Moradores e a gente tem uma parceria grande lá que a gente dá cursos de leitura para criança. A gente tem um projeto lindo que chama Mundo das Letras. E aí a gente tem 45 crianças hoje que acabaram, né? Agora está no final do ano, então elas já estão se formando. Mas a gente viu também um impacto muito positivo nelas na escola. Então a gente fala com as escolas locais também para entender o que faz mais sentido. Em questão de sustentabilidade, a gente tem também alguns projetos mais locais, assim, de impacto direto, como a reutilização de material dos nossos funcionários, os uniformes do nosso funcionário a gente usa, transforma em mochilas que depois são doadas para... Esse ano a gente doou para uma creche da Ilha da Conceição, uma creche municipal. Então, acaba que a gente tenta misturar sempre, né, esse impacto social com a questão de sustentabilidade. E, fora isso, a gente tem também um compromisso muito grande com a questão de capacitação e mão de obra, né? A gente tem uma parceria grande com a UF, a gente tem alguns projetos em andamento com a Firjan, sobre capacitação no setor naval, que é algo que vem muito ao caso, né? Quando a gente fala dessa retomada, a gente também fala de mão de obra qualificada, né? A necessidade de mão de obra qualificada. Então, a gente quer estar nessas conversas, né? A gente quer estar um protagonista ali nessa questão de inovação, né? É excelente saber disso, porque a gente vê que, pelo tamanho da McLaren, né, vocês estão olhando bem para frente. Porque, levando isso em conta, essa retomada, né, então, já é um setor que ele é um pouco complexo, né? Então, não é tão fácil você ter essa mão de obra disponível e ainda mais agora local. Então, ter essa iniciativa de qualificar essas pessoas e trazer essa questão social é sensacional. Eu acho que no nosso setor, e com uma empresa desse tamanho e do tempo que ela está, né, nessa indústria, a gente consegue crescer, se movimentar pela essa questão de inovação, né? Sim. Inovar é essencial no nosso setor. Isso e também essa conexão com o setor público. É muito importante, e a gente viu nos anos que a gente está trabalhando, como a gente está em sintonia com o setor. Então, essa questão de inovação é realmente como a gente continua andando. A gente tem uma frase, né? Não importa a maré, estaremos sempre navegando. E como que a gente navega com a inovação, podendo inovar. Sensacional, muito legal. E o Instituto, ele é novo? O Instituto vai fazer 2 anos. 2 anos. Então, ele é relativamente novo. E aí, então, mas mesmo assim a gente acredita muito no impacto que a gente já está tendo, né? E o qual a gente quer continuar tendo esse impacto. E das nossas parcerias.
O meu diretor sempre fala que o impacto positivo é um caminho colaborativo. E isso é muito importante para a gente, é um pilar do nosso instituto. A gente acredita que trabalhando junto a gente chega a um melhor lugar. E isso na área de sustentabilidade, na área de cultura, na área de educação. E entra muito no papo que a gente estava tendo um pouco antes da nossa conversa aqui, né? Porque no final do dia nós temos vários players dentro do mesmo setor, Sim. mas em prol de um objetivo em comum, né? Sim. Que é trazer mais sustentabilidade e apoiar essa economia azul, que não é só pela economia, a parte financeira, e o instituto que vocês trouxeram justamente para mostrar isso, né? Não, Tem algo maior, um propósito em si. Sim, a área naval ela tem um papel econômico nacional, assim. A gente se reposiciona nessa retomada, a gente se reposiciona quase globalmente. Exato. Então é algo muito além, né? E sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente, está todo mundo junto nessa. Sim. Então a gente não pode. A gente tem que trabalhar junto. A colaboração é realmente o caminho da sustentabilidade. Isso acredito que todo mundo concorde nisso, né? Com certeza. E economicamente, assim, globalmente falando, né, a parte econômica agora é um momento muito propício para agora a operação de vocês em si, né, de a parte logística, de ontem estava conversando com a Amandine também sobre, por exemplo, teve um vazamento de óleo, ter uma operação rápida e entender a partir desses dados como que você consegue ter uma ação preventiva, né, para poder prever esse tipo de situação e agir da forma mais correta. Então, acho que globalmente tudo está apontando para isso, né? Trazer mais sustentabilidade para esse tipo de operação. Sim, eu acho importante também relevar o quão a gente, aí voltando um pouco na McLaren, a gente é o maior complexo industrial de logística portuária privado na Baía de Guanabara. Uhum. Então, a gente realmente também vê esse papel, né? Sim. O quão a gente tem mais de 100 metros de mais de 1.000 metros de cais, 1,9 metros de calado, mais de 100 mil metros quadrados de área. Então, acaba que a gente tem um impacto importante também para os nossos clientes. Sim. E dentro de Niterói e da Ilha da Construção, da Ponta da Areia. E por isso que a gente quer também estar tão próximo das comunidades, né? Então tem isso. Quando a gente fala também de mão de obra, um assunto que a gente teve no painel que aconteceu lá no Instituto Meca, né, que vocês foram lá nos visitar, a gente falou sobre essa mão de obra qualificada, né? E a dificuldade que né? Hoje em dia o mundo mudou muito. Sim. A gente vê o quão antigamente as pessoas queriam esse trabalho fixo, estava atrás disso. Hoje, com a informação, com as redes sociais, as coisas mudaram muito. Os interesses dos jovens mudaram também. E a gente estava falando dessa complexidade com o setor público, né? A gente recebeu o secretário de Desenvolvimento Econômico lá no nosso instituto, e ele estava falando disso. E dessa conversa saiu algumas ideias, né? E uma delas foi a inclusão de mais mulheres no setor naval. A gente fala muito do setor naval como algo um pouco masculino, né? A gente tem um pouco essa crença ainda. E eu participei de perto do nosso projeto de Jovem Aprendiz, que é um projeto muito legal. Muitas empresas fazem, né? E eu acho muito legal relevar que as empresas fazem isso, porque a conexão entre os jovens e as pessoas que já têm experiência é muito enriquecedora para todo mundo, para a empresa como um todo, mas para os jovens e para as pessoas mais experientes, né? Chamar eles assim. Com certeza. Essa experiência de vida. Todo mundo traz muito um para o outro. E no nosso Jovem Aprendiz, metade são meninas. Que legal. Então, e jovens, né? Jovens Aprendizes têm de 18 a 22 anos. Uhum. Então, são jovens mesmo. Então, de ver esse interesse feminino, me abriu, assim, uma consideração, né? De, tipo, às vezes a gente tem que desdramatizar essa questão do gênero para incluir mais as mulheres nesse setor, né? Então, a gente tem algumas coisas nessa direção também com a Firjan, para trazer mais mulheres no setor, para justamente inovar, mudar um pouco, se adaptar, né? É importante a gente mexer com o mundo que está mexendo, né? Com certeza, com certeza. E para vocês, qual que é a importância de vocês estarem num evento hoje como o Tomorrow Blue Economy? Qual que é o principal objetivo de vocês em estar com a gente nesse evento? Eu acho que volta de novo com o que a gente está falando, né? O Tomorrow Blue Economy, ele mostra muito
os debates, as conversas, entram muito nessas questões. Bom, obviamente, primeiro tem a questão da economia azul, que claramente é nosso foco como estaleiro, né? Mas tem a questão da inovação, de criar, de ter conversas que saiam um pouco da norma, de pensar diferente, da gente pensar em soluções juntos, dessa questão de sair um pouco desse lugar de competição uns com os outros e mais de colaboração. E essa colaboração, eu acho que ela inclui todo mundo, as instituições de ensino, como o setor público, como o setor privado. É uma conversa que todo mundo tem que ter junto. E a gente acredita muito nisso. A gente tem essas parcerias por isso, né? Para ouvir de outras pessoas, para pensar de outras maneiras. E isso é muito, muito importante. Esse evento traz isso para a gente. Então, isso é excelente. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta no final. E é curioso porque todas as respostas elas se alinham. Sim. Então isso mostra como que todos os players ali eles estão de fato alinhados em um propósito maior, né? E o evento ele vem como essa plataforma para a gente poder levantar esse tema e trazer para as pessoas o que de fato é a economia dos mares e que é a economia azul de fato, né? E como que é a parte de sustentabilidade ela entra em voga e como que quais são as empresas que estão se posicionando para fazer a diferença. Sim. Então, acho legal que todos os... E somos muito. Hoje eu tô representando a McLaren, então, lógico que eu puxei um pouco para a minha empresa. Mas eu vejo uma mudança, né? Sim. Eu vejo, a gente teve um evento muito interessante na FGV, que a gente participa da Naval Shore, da ROG, e nesses lugares são também lugar de encontro, né? E a gente vê o quão todas as empresas estão se perguntando as mesmas coisas. As conversas que a gente tem com os nossos clientes, todo mundo está um pouco querendo conversar, querendo entender como que a gente vai fazer, e as instituições de ensino as primeiras que vêm, que querem conversar. Então, essa abertura é muito importante, isso mostra inovação no setor, isso mostra como a gente evoluiu como setor todo, e esse é algo muito positivo para a indústria naval brasileira. Excelente. Juliana, é um prazer ter você com a gente hoje. Muito Espero obrigada. que você curta bastante o evento. Muito obrigada, obrigada por me receber. Marca uma próxima vez também lá no Instituto MEC. Isso, muito obrigada. Tchau, Obrigado, gente. pessoal.